Olá pessoal, aqui estamos nós com o nosso Bom Dia Bob Dylan, sempre com muita alegria, sempre agradecendo aos likes, aos compartilhamentos, inscrições, ativações de sininho. É de verdade com muita alegria que a gente faz esses vídeos a respeito de uma música do Dylan por semana, e a música de hoje é Idiot Wind, uma sugestão da minha aluna e bolsista também no Laboratório de Biologia do Instituto Federal, a Maria Eduarda Negreiros. Obrigado pela sugestão, Maria Eduarda. A música que nós vamos falar então é Idiot Wind, Vento Idiota, que faz parte do álbum Blood on the Tracks, que aliás é um álbum que tem um título sensacional no meu ponto de vista, porque é verdadeiramente o que se trata esse disco. É o sangue do Dylan correndo nas trilhas. É um álbum absolutamente pessoal, como a gente já vai falar algumas vezes aí ao longo desse vídeo. Que esse álbum foi gravado em duas sessões, também vou explicar depois porquê. Primeiro entre 16 e 19 de setembro de 74, e depois de novo na semana entre Natal e Ano Novo, entre 27 e 30 de dezembro de 74, e foi lançado em janeiro de 75. Ele chegou ao primeiro lugar nos Estados Unidos, quarto lugar no Reino Unido. É um dos discos reconhecidamente mais importantes de toda a carreira do Dylan. E o Dylan chegou a dizer que não entendia como é que esse disco fez tanto sucesso, porque não conseguia entender como é que as pessoas gostavam de ouvir músicas que tratavam de tanta dor e de tanto sofrimento. Como é que tanta gente gostava desse tipo de coisa? Bom, Idiot Wind é de fato uma música cheia de dor, de sofrimento, né? Porque o casamento do Dylan já estava desmoronando, o casamento de 9 anos já estava desmoronando. E esses sentimentos são expostos de uma maneira muito crua. E isso fica demonstrado em diversos versos, em vários versos, inúmeros versos, como a gente vai contar aqui daqui a pouquinho. E o título deve-se lembrar, deve ser consequência de um dos mentores do Dylan na época. O Dylan sempre foi afeito a ter certos mentores em determinadas fases da vida, como no começo o Woody Guthrie, e aí nos idos de 73, 74, ele conheceu um professor de pintura que jamais tinha ouvido falar em Bob Dylan, e quando o Dylan apareceu lá, provavelmente vestido de qualquer maneira, ele achou que era um cara que não tinha sequer condição de pagar o curso e falou: olha, se você precisar, pode ficar dormindo aí no sofá, se você não tiver como pagar, não tem problema. Não sabia nem de quem se tratava. E o mais curioso é que esse Norman Hellman, ele vivia chamando Dylan de idiota. E o Dylan gostava porque ele passou a vida, quer dizer, passou a vida não, desde que ele começou a fazer sucesso, começou a ser bajulado, todo mundo puxando o saco dele. Então apareceu um cara que não conhecia o Dylan, que começou a tratá-lo de uma maneira mais é, superior hierarquicamente a ele. O Dylan via isso como uma certa novidade e adorou essa situação, né? É uma coisa curiosa. E além disso, o Reuben dizia frequentemente a seguinte frase: vento idiota que sopra e cega toda a existência humana. Então esse professor de pintura foi muito relevante na vida do Dylan, pelo menos nessa época, e a música, provavelmente o título se deve a essas passagens aí. Existem três versões em disco dessa música, três versões diferentes e até diferentes em letra e em atitude, né? E aí eu começo já a falar também da questão das duas gravações. A versão que foi lançada aqui no Blood on the Tracks, está aqui o Blood on the Tracks, isso aqui é um álbum gravado, né? Álbum de estúdio. Aqui, na verdade, está a versão gravada em dezembro, ou seja, a segunda sessão de gravações. A primeira versão, ou uma das tantas primeiras versões, vários takes foram feitos, né? E ficaram como sobras de estúdio. Mas só em 91 elas foram reunidas aqui no Bootleg Series Volume 2, que é esse aqui. Né? Nós temos aqui Bootleg Series Volume 2, onde, além de ter uma letra diferente, uma letra mais melancólica, mais pesarosa, o Dylan canta de uma maneira
mais triste, mais vítima. E na Blood on the Tracks, não, ele regravou com outros versos uma música mais pungente, versos mais fortes, uma música mais raivosa, digamos assim, né? E posteriormente, em 76, aí o casamento já tinha praticamente degringolado, estava poucos meses depois a Sarah pediu oficialmente o divórcio, e houve uma ocasião, e esse aqui resultou na gravação desse álbum ao vivo, o Hard Rain, em que o Dylan foi meio pego de surpresa porque a Sarah apareceu e estava lá na plateia e ele cantou de uma maneira particularmente cruel e enfurecida, tendo aquela que era o sujeito da canção ali na plateia ouvindo, né? Então ele cantou de uma maneira bem mais enfurecida, né? Por essa razão. Então, as gravações de setembro foram em Nova York e as de dezembro foram em Minneapolis. E o que aconteceu é o seguinte: às vésperas do lançamento, nas lojas, que seria no Natal, o Dylan, um dia antes, ele ligou para a Columbia e disse: suspende o lançamento. A Columbia respeitou esse pedido, mas o Dylan não deu satisfação para a Columbia do porquê. E o que aconteceu foi que ele foi para Minneapolis, ou já estava em Minneapolis, e lá ele, com alguns músicos do local, ele regravou metade do disco. E o lançamento, o que veio a ser o Blood on the Tracks, de janeiro de 75, tem aí metade dessas músicas gravadas em Minneapolis e a outra metade dessa primeira sessão gravada em Nova York. Muito bem. E outra coisa também a se dizer é que as rádios já estavam com o LP, né? Então tudo isso foi interrompido à última hora por conta dessas manias do Dylan, né? Porque ele achou que o disco não estava bom, ele foi ouvir, achou que não estava bom, que podia ficar melhor e de fato fez um álbum que acabou se tornando inesquecível. E curiosamente, apesar de ser tão escancaradamente autobiográfico, o Dylan, numa certa ocasião, falou numa entrevista que é o seguinte: não, esse disco não é autobiográfico, não. As canções foram compostas inspiradas em contos de Tchekov. É mais, é mais uma das piadas do Dylan, né? Cá pra nós. Um disco autobiográfico desse, sangue nas trilhas, ele vai dizer que foi baseado nos contos de Tchekov? De jeito nenhum, né? Eu apresento aqui, além dessas três versões, é só vocês clicarem na descrição, e na descrição tem o mais em negrito, ali vai aparecer várias versões. Eu vou colocar também a da Lucinda Williams, que definiu essa música como uma angustiante canção do divórcio. 2 covers também muito bonitos no violão. E para encerrar, eu vou ler alguns versos aqui. Foi a gravidade que nos puxou para baixo e foi o destino que nos separou. Não consigo mais me lembrar do seu rosto, sua boca mudou, seus olhos não olham os meus. Eu não consigo mais sentir você, não consigo nem tocar nos livros que você leu. Fui traído agora pela última vez e finalmente estou livre. Dei adeus à besta uivante na fronteira que te separava de mim. Você nunca vai saber a mágoa que senti nem a dor que superei, e eu nunca vou saber o mesmo de você, sua santidade ou seu tipo de amor, e isso me faz lamentar. E uma coisa que também foi observada até pela Maria Eduarda, as estrofes, elas terminam sempre com o... Desculpe, as estrofes não. Ao longo da canção, que tem quase 8 minutos, há um refrão, e o refrão termina com: você é uma idiota, meu amor, é um espanto você ainda saber respirar. Veja que coisa cruel, né? E a última estrofe diz nada mais, nada menos que o seguinte: nós somos idiotas, meu amor, e é um espanto que a gente ainda consiga se alimentar. Então essa é uma música forte, poderosa que eu trago hoje aqui para vocês, que eu trouxe hoje aqui para vocês. Espero que tenham gostado e na semana que vem a gente volta com mais um Bom Dia Bob Dylan. Não percam!